Olá, galera! Na aula de hoje vamos falar sobre Max Horkheimer. Bem, vamos começar com uma breve introdução antes. Horkheimer nasceu em 14 de fevereiro de 1845 e faleceu em 4 de julho de 1983. Ele era um filósofo e sociólogo alemão e ele era um indivíduo muito importante. Sobre sua história, aos 16 anos, Max interrompeu seus estudos para trabalhar com seu pai no setor industrial. Em 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial e o jovem foi obrigado a servir o exército de seu país e lutar nos campos de batalha. Assim que a Primeira Guerra Mundial terminou, Max retornou aos estudos. Muito influenciado pelas obras de Max Weber, Schopenhauer, Nietzsche e Karl Marx, decidiu especializar-se em filosofia e psicologia. Durante sua temporada de estudos, Max passou por Munique e Frankfurt, local onde conheceu Theodor Adorno, com quem futuramente fundaria a Escola de Frankfurt. As obras de Marx são definidas como cunho marxista não ortodoxo, de orientação crítico-sociológica. O filósofo fazia críticas em razão instrumental, afirmava que a aproximação e o embaseamento em elementos que garantissem a dinâmica entre praxe social e a teoria que pode gerar uma gama muito grande de interpretações e de reflexões. Por conta disso, considerava a razão instrumental uma falha. Horkheim também fez críticas ao cartesianismo, aplicando a ciência, pois acreditava em seu modelo matemático, que, de acordo com o mesmo, era extremamente formal e instrumental. E, nesse sentido, não serviria por, digamos assim, desconsiderar os elementos da imperfeição, do imperfeito, do não perfeito, digamos assim. Ao lado de Theodor Adorno, Horkheim desenvolveu a teoria crítica, utilizada por ambos os filósofos em suas obras, obviamente. A teoria crítica engloba, e suas obras também, se me lembro bem, o que seria? Engloba um conjunto de ideias diretamente ligadas à cultura contemporânea. Tem como base o marxismo, no entanto, com aberturas para outras influências que possam alterar ou modificar a teoria e explicações socialistas. Uma das teorias críticas que mais teve fama foi de Horkheimer e Adorno. Os dois sociólogos usaram a relevância social e a subjetividade para escolher o melhor método científico. E no ano de 1924, Marx, juntamente com Theodor e Friedrich, criaram a Escola de Frankfurt. Bem, e assim esse trio formou a Escola de Frankfurt, que era um instituto de pesquisas sociais. O instituto deu continuidade ao histórico da conceituada Escola de Filosofia e Sociologia alemã, que ganhou força com nomes como Kant, Hegel, Marx, Engels e Nietzsche. A Escola de Frankfurt tinha a intenção de promover ricos e profundos debates, com a integração de conhecimentos sociológicos, filosóficos, psicológicos, econômicos e literários, a abertura de distintas ideias e correntes de pensamentos propostas pela teoria crítica colaborou muito para a construção desse conhecimento em conjunto. Durante a construção do Instituto de Pesquisa, os pensadores vivenciaram os desdobramentos da Revolução Russa de 1917, além do aparecimento e do fortalecimento das ideias fascistas e do governo nazista na Alemanha. E assim, em 1933, o Instituto de Pesquisa foi fechado pelos nazistas. Os membros da Escola de Frankfurt, com medo de maiores represálias e perseguições, mudaram-se para outros países, nos quais pudessem continuar desenvolvendo os seus trabalhos. No ano de 1939, Horkheimer estabeleceu uma relação direta entre o fascismo e o capitalismo, a afirmar que o fascismo é a verdade da sociedade moderna e que quem não quer falar sobre o capitalismo deve calar também o fascismo, indicando assim a semelhança entre esses dois modelos de sociedade, pois, como acreditava, o fascismo funciona dentro das leis do capitalismo. Nesse conjunto de afirmações de Horkheimer, encontra-se o que para ele era uma verdade. Por trás das leis econômicas há a lei do poder.
Contudo, a crítica estabelecida por Max Horkheimer não se dirige somente ao capitalismo, mas também ao comunismo. O comunismo nada mais é, segundo ele, do que o capitalismo de Estado. É apenas uma variante do Estado totalitário. No comunismo, as organizações de massa do proletariado também constituíam estruturas burocráticas, estruturas que também se desenvolvem para todas as áreas da vida do capitalismo. Assim, os movimentos proletariados não vão além de capitalismo de Estado. A semelhança entre o capitalismo e o comunismo, de acordo com Horkheimer, é que os seres humanos, tanto em um quanto em outro, continuam sendo nada mais que objetos da administração do sistema, através do lucro, no capitalismo, e do controle do plano, no comunismo. Os seres humanos vivem sob uma repressão cada vez maior. Agora falarei uma citação de Marx que achei bem interessante. A ciência, ela é própria, não tem consciência de si. Ela é um instrumento, enquanto o esclarecimento é a filosofia que identifica a verdade ou o sistema científico. Agora irei falar as principais obras de Marx. Materialismo e Moral, em 1933, Teoria Tradicional e a Teoria Crítica, em 1937, Eclipse da Razão, em 1947, Dialética do Esclarecimento, em 1947, Teoria Crítica Ontem e Hoje, em 1970.